a grandes multidões. Muito bem, esse aspecto, portanto, é um aspecto que nós gostaríamos de deixar aqui para os irmãos e até recomendamos que os irmãos estejam atentos às sugestões de mensagens para hoje, que elas estarão naturalmente voltadas para um complemento do assunto da Escola Bíblica desta manhã. O pastor Gedeuti está com a palavra para dar continuidade. Bem, irmãos, a paz do Senhor. O que já foi falado aqui foi suficiente para esclarecer as perguntas e muito bem respondidas, não é? Tanto aqui do Brasil como também respostas que vieram do exterior. Mas eu gostaria de mencionar aqui a sexta pergunta. Eu gostaria que fosse colocada a sexta pergunta aqui, que diz o seguinte: lendo o livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 13, identifique a oposição extrema que se... Externa, que se evidenciou em Pérgamo. A resposta foi o trono de Satanás. E o texto diz o seguinte: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Diz assim: a doutrina das profundidades de Satanás. Mas eu vos digo, aí vem o texto do Apocalipse 2:24, eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. A profundeza de Satanás foi de tirar o projeto da eternidade proposto pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A mulher veio e colocou o fermento. Então ele colocou em substituição a esses três elementos. Ele colocou idolatria, feitiçaria e prostituição. Então foi uma operação do adversário naquele tempo, onde o evangelho perdeu a sua característica profética fundamental, que estava baseada na igreja apostólica e na doutrina apostólica, e ela passou a viver de ritos, de tudo aquilo que era exterior, mandamentos humanos, dogmas. Então, a ponto de dizer e mostrar que o homem não precisava de Jesus. Jesus podia fazer parte. Deus pode fazer parte. O Espírito Santo também pode fazer parte. Mas o homem é o fundamento de todas as coisas, porque isso era filosófico também. O estoicismo, que dominou o primeiro período da igreja, o período chamado mundial helenístico, o estoicismo se caracterizou por isso. Quer dizer, a divinização do homem e a humanização de Deus. Então, isso tudo ficou muito opaco, muito, vamos dizer, fora do contexto, do entendimento religioso, profético. Isso não interessava. Então, a religião saiu daquilo que era o profético e entrou numa história de gente, de homens, os patristas, os fulanos, não, coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. Aí veio até 1530, foi o caso aqui, né, quando Lutero abriu a Bíblia e mostrou 4 aspectos, né, que são fundamentais do cristianismo, que foram esquecidos, substituído pelas coisas de Satanás, das profundezas de Satanás. Agora, há uma promessa naquele período, diz assim: outra carga não vos porei. Quer dizer, a igreja, dali para frente, ela não toleraria mais nenhuma novidade que fosse pior do que isso que veio.
a pior coisa que aconteceu com a igreja continua até hoje, que é a idolatria e a feitiçaria do cristianismo. E a ausência do governo do Espírito Santo. Os mistérios que foram abandonados. O que é o profético não interessa, porque não está dentro do projeto do adversário. Então, ele colocou o trono e continua. Mas, inclusive, no Apocalipse, assim, e o trono da besta se tornou insuportável. O trono do adversário. Esse trono, ele vai continuar, ele continua. Então, os governos, o mundo inteiro está numa rebelião, pronta para assumir todo o comando do mundo. Porque o Deus deste século, ele colocou o trono dentro da religião. E ele não deixa o Espírito Santo fazer nada. Porque o que está sendo feito é do homem, é da razão nem humana, é religiosa. Quando você fala razão humana, você tem que fazer uma diferença entre razão humana e razão religiosa. Você não pode entender que um Deus que criou todas as coisas, ele se torne um objeto vil, que não tem nenhum valor, porque as ideias filosóficas, teológicas do homem, eles tiraram o Deus da criação e criaram esse Deus aqui, que está nesse trono. E não precisa de outra carga. O mundo religioso, ele traz consigo uma carga. Essa carga profetizada aqui na igreja de Tiatira, ela vem até os nossos dias e ela vai passar. Até a sua condenação, que na Bíblia está escrito, que é chamada queda de Babilônia. Que a Babilônia é o termo citado na Bíblia para esse desvio do cristianismo. O desvio do cristianismo é o mesmo que está em Babilônia, porque a Babilônia, profeticamente lá no Velho Testamento, falava de um governo humano, que foi o de Nabucodonosor. Então ele está falando a respeito dessa Babilônia, onde o esplendor pessoal, de construção, daquilo que era humano, daquilo que era perecível, estava lá em Babilônia. E todo culto devia ser desviado de Deus para Babilônia. E a Babilônia está aí. Se você quiser identificar, é difícil você identificar a Babilônia, porque a palavra do Senhor diz que existe uma igreja infiel, que ela é a mãe das prostituições, é o que está no Apocalipse, e das abominações da terra, mas existem as filhas. E qual é a nossa grande preocupação hoje? É sair dessa filiação. A obra do Espírito, ela caminha no Espírito e vai embora, agora vai ficar nas peias humanas, das ideias, das ideologias, dos eu acho. E eu quero dizer uma coisa para os nossos irmãos. A nossa grande dificuldade nessa caminhada é tirar da mente das pessoas aquilo que se chama religião. E ela está em todos os lugares. Não importa se é A, se é B, a religião, ela está entranhada. E hoje, como crentes, como pessoas, falando do lado chamado cristão evangélico, não existe nada mais difícil do que pregar para crente. Pessoas que já tiveram experiência, algumas até, e que negam essa experiência. Então, é muito difícil. E é por isso que os textos assim, vai além das ovelhas da casa de Israel. Vai falar. Nós estamos fazendo isso. Chama os coxos, os cegos, os mancos, os aleijados, porque os bons que foram convidados não vão entrar na minha festa. Foram bons, foram convidados, mas eles se acham bons, mas não vão entrar na festa. Então, a grande preocupação nossa hoje
é trazer a palavra para o entendimento de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa o pecado que ele tem, isso não é da nossa economia. Hoje nós estamos mostrando um projeto de salvação e de vida eterna, que não tem nada com religião. Nada com religião. Quando falamos isso, não queremos ofender ninguém, porque as pessoas não são obrigadas a ter religião, nem estão sendo ofendidas porque estão numa religião. Mas o homem, nessa hora, ele é dono dele mesmo e ele precisa entender que o caminho dele não está aqui, na igreja de Tiatira. Essa igreja existe, ela está no comando do mundo, porque ela não está num lugar, ela está em todo mundo e na mente das pessoas. E o que Deus tem para fazer nessa hora é uma libertação. Por isso que o Espírito Santo está sendo derramado. É por isso que é preciso a igreja batizada com o Espírito Santo. Porque se ela não tiver essa experiência com o Espírito Santo, ela vai ter experiência com religião. E experiência com religião é o esforço humano para entrar numa religião e fazer tudo que a religião manda, aquilo até que os religiosos nem fazem. Só mandam, mas não fazem. E, meus irmãos, as coisas têm que estar bem claras. Estamos no final de um ano, mais uma escola bíblica. Muitos estão achando que não precisa de escola bíblica, e é isso mesmo. E deve buscar um canto aí para ouvir conversa. É isso mesmo. Não tem tempo, não vai se preparar. Há uma igreja que tem que se preparar. Ela tem que saber disso. E quer ver a próxima igreja que vamos tratar? É a igreja de Sardes. E os irmãos vão ver a relação de Sardes, daquela igreja que viveu naquele tempo, com o momento que nós estamos vivendo. A mesmíssima coisa. A palavra escondida, a palavra deturpada, aquilo que tudo lá, antes de Sardes, ela estava lá nos mosteiros escondidos e tal, tudo bem, no campo dos interesses do homem. Agora ela está vulgarizada. Mas o Espírito Santo quer trazer essa palavra para o homem. E não é uma dependência de grandes pregadores, não está nisso. A palavra está na experiência que as pessoas vão ter com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. É Jesus, pelo seu Espírito, que vai arrebatar a igreja. Bom, falando isso, então, nós vamos entender que as profundezas do adversário estão aí. E ninguém tira da cabeça das pessoas. Você não tira o ídolo da cabeça da pessoa. Ela coloca aquilo, ninguém. E a palavra diz assim: tornem-se semelhantes a ele aqueles que os fazem. Eu adoro. Ficam semelhantes. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Meus irmãos, é isso que o homem quer. Ele quer o ídolo, porque com o ídolo, ele faz do ídolo o que ele quer. O ídolo faz a vontade do homem. E quem está atrás do ídolo foi quem construiu o ídolo, que é contra Deus. Está aí o segredo, são os mistérios. Então, qual o mistério aqui que tem? Não tem outro mistério. Então, o Deus que criou todas as coisas foi aquele lá do Éden. Olha, aí veio aquele outro Deus do século e disse assim: olha, você não vai morrer não, e você vai ser igual a Deus. Duas grandes mentiras que o homem assumiu até hoje. É tudo que ele quer. Você é Deus também. E o mundo inteiro, a filosofia toda, em todas as épocas, foi para mostrar que o homem é o Senhor do mundo. Foi ele quem fez todas as coisas. E não foi. Deus fez e entregou o mundo para que o homem usasse a sua melhor forma. Mas ele resolveu ser o dono do mundo. A ponto de dizer que quem criou o mundo foi fulano. Darwin foi quem fez todas as coisas. Então ele pega a caneta, depois de pronta, e começa a descrever. Então, descrever o mundo depois de feito. Então, meus irmãos, e as pessoas creem nisso. É o Deus do século. É o momento que nós estamos vivendo. E tudo caminha para esse abismo espiritual. Mas
pior deles é a religião. Ela que está encaminhando e levando as pessoas de roldão. E muitos estão tão presos a isso que eles ouvem a palavra da verdade, eles reagem. Eles não querem a Bíblia, eles querem aquilo que está na cabeça do religioso. E o religioso não está nem um pouquinho preocupado com nada. Ele quer que a religião dele cresça, só isso. Porque ele vive de religião. Estamos falando isso com todo respeito, com todo carinho a todas as pessoas que nos ouvem, sem querer agredir, mas como mostrando a palavra do Senhor aqui, aquilo que ela está apontando, que são erros que todos podem cometer, mas que não devem continuar cometendo. Estamos entrando no novo ano, novas perspectivas. E eu quero agora parar aqui e fazer uma pequena referência aos fatos reais, às ocorrências com relação à escola bíblica dominical. Observamos o seguinte, que o estado que mais produziu na escola, no Trombetas e Festas, foi o estado que mais produziu na escola bíblica dominical. Maior proporção que foi o estado de Alagoas. Então, eu tenho que dizer isso. Então, ela cresceu, foi o que mais teve resultados de Trombetas e Festas, porque também foi o estado que mais produziu com relação à participação em escola bíblica dominical. Isso quer dizer o seguinte, um povo começou a se despertar. Por outro lado, nós vimos, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, também teve uma reação. Nós vimos agora os pastores ali se uniram e alguma coisa que precisava ser ajustada nesse período do ano que está se passando foi feito. O grupo ali tem dificuldades, é um estado grande, as dimensões são enormes, mas há um grupo de servos de Deus que se uniu ali agora e nós começamos a ver os resultados em Trombetas e Festas. Temos o Rio Grande do Sul também, apesar da enchente, apesar de tudo, está liderando também. Enquanto isso, outros estados, como o estado do Espírito Santo, não produziu aquilo que nos outros Trombetas e Festas produziu. E nós não sabemos por quê. Nós entendemos que alguma coisa tem que ser ajustada, porque não vai poder continuar a ser assim. A obra do Espírito, ou ela vai numa direção, ou ela vai se diluir. Mas há um grupo disposto a prosseguir, porque não temos outro caminho, a não ser o caminho que está proposto, que é o governo e a direção do Espírito Santo. Quero me referir também agora aos países do exterior. Hoje, nesse último seminário, nós temos pelo menos, nessa última trimestre, 20 países africanos participando da nossa escola bíblica dominical, 20 países africanos. Há sempre uma mudança de país, até natural, na questão de enviar os sinais e as respostas. Mas temos aqui, que eu gostaria de mencionar também, nos 30 igrejas, os 30 pastores e igrejas que foram selecionadas, que produziram 100% as escolas bíblicas dominical, está o Espírito Santo com 8 igrejas. Segundo lugar, Minas Gerais, com 6 igrejas. Pernambuco, com 4 igrejas. São Paulo, 3 igrejas. Rio Grande do Norte, 2 para 1. E mais 20 que não conseguiu, 20 estados que não conseguiu chegar a 100%, a ter uma igreja com 100% de participação, o que é alguma coisa que chama a atenção. Nós estamos atentos, meus irmãos, porque antes de ontem, nós recebemos aqui do Conselho Fiscal as informações de prestação de contas do exercício e todos eles estavam admirados como é que o presbitério consegue reunir
30 sistemas, toda a sua organização. É algo extraordinário. E toda semana nós recebemos, como recebemos agora, 250 mil participações por semana. E tudo está catalogado. Tudo está anotado. Nada está passando desapercebido. Então, por quê? Interessa a obra do Espírito, a participação do nosso povo com consciência. E nós estamos vendo que há um povo que tem se levantado. Mas temos uma dificuldade com relação a alguns ministérios que ainda estão vivendo no passado e que não vão poder continuar. Que a obra do Espírito, ela vai caminhar, ela vai deixar muitos para trás. Será surpresa, mas é o benefício para essa obra. Ou ela sai das peias da tradição, de escutar aí, de religião, desse negócio todo, e ela caminha com uma mensagem que ninguém tem. E a par disso está lá o dia 1º de dezembro, Natal, 1º do ano agora, vocês vão ter, dia 31, as mensagens que são mensagens preparadas para uma obra que tem que caminhar para frente, aguardar aquilo que ela está pregando, que é a vinda do Senhor Jesus, é a proximidade da vinda. E nós hoje aqui encerramos este período da nossa escola bíblica dominical, esperando que alguns sejam despertados para uma nova vida. Para trás ficou um ano, está ficando um ano. O ano da acomodação, o ano da fé sem obras, o ano da fé sem mistério, o ano da fé de conversa. Isso tem que acabar. A igreja ou participa, o crente, ou ele é ou não é. Ele não tem mais meio termo, não há mais o que esperar. Falamos da vida do Senhor, dizendo, eis que estou à porta e bato. Uma coisa, ele diz assim, presto venho, qualquer hora eu venho. Mas a igreja agora, ela está dizendo assim, aquilo que Jesus está dizendo, estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A eternidade, o arrebatamento da igreja. Deus abençoe os irmãos e vamos continuar trabalhando e consertando aquilo que precisa ser consertado. Não chegamos ao máximo, mas aquilo que o Espírito Santo quer, nós vamos lutar pela causa de Jesus, da sua obra, que é a salvação, é a vida de almas, é uma palavra segura e fiel. Esta é a palavra que o Senhor tem para o seu povo. Quero também lembrar aos irmãos que dia 1º, os pastores têm uma mensagem. E a mensagem é o título desse ano, é o lema que está proposto para esse ano. E os irmãos lembrem de uma coisa que está lá no Apocalipse também. Não vamos pregar sobre isso, pode fazer a referência. O que diz lá no Apocalipse, aqui. Não, isso aqui é o lema. Fugir, salvar a vida. Agora no Apocalipse 18:4. Veja lá. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela de quê? Sai dos costumes, sai da religião, sai do engano, sai disso que não tem valor nenhum, sai. Para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque há um juízo sobre Babilônia, sobre essa igreja infiel. E a hora é a igreja fugir. Sai disso. Sai desse tudo que aí está, que parece ser muito bom, tudo arrumado, foguete e cântico e aquelas coisas que todo mundo está vendo aí, e até músicas folclóricas e essas coisas todas, sambando e dançando como se isso fosse evangelho. E como isso estivesse ligado à salvação. E não está. Não está ligado à salvação. Salvação e vida eterna, projeto do Espírito Santo, que não se mete com bagunça de gente.